Boa noite a todos e a todas, amigos e amigas. Estamos começando aqui mais uma live com a bancada de oposição. Quero pedir que quem está entrando, compartilhe, curta e dê o like para cada vez mais pessoas possam acompanhar esse importante debate que nós vamos fazer na noite de hoje. Nós vamos fazer um debate com a bancada de oposição, com a vereadora Beatriz Souza, com a vereadora Karen Castêncio, o vereador da Júlia, vereador Marlon Monteiro, vereador Lelim. E temos uma convidada muito especial que sempre está à disposição aqui quando a gente realiza as nossas lives para esclarecer, tirar dúvidas, que é a doutora Terezinha, que está na linha de frente desde o início dessa pandemia, fazendo um trabalho muito importante junto com centenas de profissionais da área de saúde. Então, sempre é bom receber a doutora Terezinha para nos trazer aqui as informações a respeito da pandemia. E esse é o tema que nós vamos abordar no dia de hoje, na noite de hoje. Nós já abordamos esse tema em dezembro, numa live, antes mesmo dos nossos vereadores e as nossas vereadoras assumirem as suas cadeiras na Câmara de Vereadores, porque lá nós já tínhamos a preocupação da forma como estava sendo conduzido o controle da pandemia aqui em Bagé, né? E hoje nós vamos abordar esse assunto de novo, porque nós estamos entrando na pior fase da pandemia no Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, a situação é de calamidade. O sistema de saúde em Porto Alegre, na região metropolitana, está entrando em colapso. E nós temos, obviamente, que debater esse tema. Quanto mais a gente debate, mais a população se conscientiza da importância das medidas necessárias para o controle deste vírus. Aqui em Bagé, nós já perdemos 89 pessoas, homens e mulheres. Do dia 5 de dezembro até agora, nós perdemos 57 vidas em 3 meses. Do início da pandemia até 5 de dezembro, nós tínhamos 32 óbitos. E do dia 5 de dezembro para cá, nós já perdemos 57 pessoas, somando 89 óbitos. Então, aquele discurso que nós víamos, de que Bagé era diferenciado, até a semana passada, né? Nós vimos o discurso do chefe do executivo, até a semana passada, até quarta, quinta-feira, discursando, dizendo que ia entrar na justiça, ele e o prefeito de Porto Alegre, que iam entrar na justiça contra as decisões do governador de incluir todo o estado do Rio Grande do Sul em bandeira preta. Ainda bem que o discurso parece que está mudando. Tá? Ainda bem, porque se aquele discurso se mantivesse, nós teríamos cada vez mais as pessoas incentivadas a irem para a rua, não tomar os devidos cuidados que nós precisamos. Então, eu quero aqui dizer que esse é um tema muito importante e que a bancada de oposição está firme e forte fazendo não só a oposição, mas uma oposição muito madura. Quando é momento de somar esforços, a bancada de oposição está fazendo, e é isso que eu acho que nós vamos tratar aqui hoje. Então, eu quero pedir que compartilhem, comentem, curtam a nossa live, né? A pessoa que está chegando, é importante compartilhar para que cada vez mais pessoas possam nos acompanhar. E agora eu vou passar a palavra, então, para o nosso companheiro, vereador Marlon Monteiro, nosso primeiro suplente. Antes de passar a palavra para ele, eu quero mandar um grande abraço para o doutor Rubens Salazar, que mais do que ninguém sabe, acho que a Terezinha também passou pela contaminação. O Rubens, além de estar na linha de frente, ele ainda sofre com as consequências da contaminação do vírus. Por isso, ele se licenciou por 60 dias e assume o nosso jovem vereador Marlon Monteiro, que vai falar para nós sobre a situação nacional, né? Porque nós temos um presidente negacionista, nós temos um presidente que a todo momento abre a boca para falar bobagem. Essa semana, por exemplo, ele questionou o uso da máscara.
Então, Marlon, como é que tu enxerga isso, esse desgoverno, essa situação de crise econômica, pandêmica, sob o comando do Jair Bolsonaro, que está se demonstrando um desastre para o povo brasileiro? Então, boa noite, né? Primeiramente, Paulinho, queria dar boa noite a todos e todas, né? Eu tô chegando, queria dizer que eu tô chegando agora na bancada, é minha primeira live junto à bancada da oposição, né? Eu queria parabenizar a bancada, né, por essa iniciativa. Eu que já acompanhei outras lives, mas essa é a primeira que eu efetivamente participo enquanto vereador, né? Também queria parabenizar os partidos da oposição, né, que tem representação na Câmara, o PT na figura do nosso presidente Paulinho, né, e o PSB na figura da vereadora Bia, né. Queria agradecer a presença da doutora Terezinha, que se disponibilizou para estar com a gente aqui hoje, né, para nós tirar algumas dúvidas, né, para nós poder nós exemplificar qual é a real situação do sistema público de saúde de Bagé. Eu quero cumprimentar também o nosso companheiro Paulinho, né, que tenho a certeza que vai conduzir muito bem a nossa live no dia de hoje. Quero cumprimentar a todos os nossos companheiros e companheiras que estão em casa, buscando se informar referente ao Covid. O Covid que, na realidade, né, Paulinho, é o mal do século. Né? Ontem, a gente acompanhando, né, a gente teve os maiores índices de mortalidade do Covid no Brasil, né? Acho que foi ontem, ou antes de ontem, eu acho que não sei se completou hoje ainda, mas já matou mais de 1.910 pessoas no nosso país. Ou seja, quase 2.000 pessoas perderam suas vidas em menos de 24 horas. Eu queria me solidarizar também com essas famílias que tiveram a perda de seus pais, suas mães, filhos, esposas, companheiros, amigos, né, vizinhos. Né? Queria também saudar o nosso companheiro Rubens Salazar, que com certeza está nos assistindo hoje, e desejar que ele tenha uma boa recuperação. Porque, para quem não sabe, como o Paulinho disse, o doutor Rubens ele teve Covid agora no início desse ano, né, e hoje ele se recupera, né, do Covid e está realizando seu tratamento de saúde. Por isso que ele se afastou da Câmara por esses 60 dias. Mas que logo, logo vai estar aqui com a gente, travando um bom combate. Para iniciar assim, Paulinho, eu acho que desde o início da pandemia, né, a gente teve um grande mal que ajudou a potencializar todos os abismos que o Brasil se encontra hoje em questão do Covid-19. Né? A gente tem o presidente Bolsonaro na cadeira de presidente. Né? Ele que desde o início da pandemia relativizou todos os protocolos de segurança. Quando o mundo inteiro se mobilizava para buscar estancar a pandemia, ele tratava como uma simples gripezinha. Quando todo mundo se mobilizava para comprar vacina, porque a gente sabia que isso ia acontecer, a gente sabia que ia precisar de vacina, a gente sabia que ia precisar imunizar a nossa população, ele tentava desacreditar a todo custo o uso da vacina. Ele comprou estoques e mais estoques de cloroquina, né, que em momento nenhum teve comprovação científica. Hoje a gente tem mais estoques de cloroquina, mas estamos muito longe de ter vacina suficiente para atender as demandas da população brasileira. Muito para além disso, ele presta um desserviço para a população brasileira. Ao invés de ajudar a combater a pandemia, né, fazer o que todos os líderes responsáveis da nação estão fazendo no mundo afora, ele minimiza todos os protocolos de segurança e passa uma falsa sensação de normalidade para a população brasileira. Por isso que hoje a gente está cada vez mais aumentando os nossos índices de pessoas perdendo a vida, de pessoas internadas, né? Nós temos acompanhado, não só em Bagé, no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro, os estados e municípios entrando em colapso no sistema público de saúde. E nós vemos que o governo federal não cria responsabilidade nenhuma sobre isso. Quando foi nos oferecido insumo, não sei se vocês lembram, mas o ano passado foi nos oferecido insumo para poder produzir a vacina, para poder imunizar a nossa população, o governo federal negou, né, alegando uma crise, uma disputa ideológica com a China. Agora a gente está com muita dificuldade de comprar. Se tu parar para analisar, é muito triste a gente ver o que está acontecendo em Manaus, o que aconteceu em Manaus, e o que está acontecendo no resto do país todo agora. O governo federal não cria responsabilidade de jeito nenhum. Muito para além disso, promove aglomeração por onde passa. Esses dias eu estava vendo, meus companheiros e companheiras, uma reportagem, né, do prefeito aqui de Bagé, que também estava negando, né, os processos da pandemia nesse último período, na posse do ministro Onyx. Né? Muita gente na volta, né? As pessoas amontoadas uma por cima das outras e todo mundo sem máscara. Essas situações, na realidade, são parte recorrente dos negacionistas. Né? Eles promovem a aglomeração, criam descaso com a população e depois, demagogicamente, eles dizem prezar pela vida. Hoje, em Goiânia, não sei se vocês acompanharam, saiu uma matéria,
né, que o Bolsonaro estava em Goiânia na inauguração de uma estrada lá, numa estrada. No momento em que nós, né, a população brasileira, o Brasil, né, bate todos os recordes de mortalidade, o país inteiro entrando em colapso, ele diz que a gente tem que parar a choradeira e o mimimi em relação ao Covid-19. Enquanto ele trata o Covid como mimimi, a pandemia segue tirando a vida de muitos brasileiros. A gente já tem mais de 259 mil mortes no país. Hoje, provavelmente, vai passar esse número. E a gente acaba, né, passando para a população brasileira uma sensação real de descaso, né? Porque o governo federal não toma uma atitude, né? O governo federal não pensa em salvar a vida da população brasileira e o governo federal cada vez mais segue negando a pandemia, né? Negando os protocolos de segurança, negando o uso da máscara, negando todas as ações que efetivamente podem realmente salvar a vida do povo brasileiro. Eu acho que de início era isso, Paulinho. E acho que daqui a pouco eu volto aí, eu deixar os companheiros, acho que a gente tinha... Beleza, mano, eu acho que é isso aí, a gente vive realmente um momento no país que muitas vezes a gente para pensar e não acredita que a gente está vivendo. Tá? E esse processo não começou apenas com a pandemia, nós temos um presidente entreguista, privatista, que está entregando, por exemplo, as nossas estatais, a Petrobras, as nossas refinarias. Com certeza. O preço dos alimentos toda semana sobe, eu não sei como é que a nossa população carente nesse momento vai fazer para comer. Com certeza. E ontem acho que a gente foi... Um litro de óleo a R$12, o quilo do arroz lá em cima, o quilo da carne, nem pensar. Então é um momento muito delicado, onde o presidente nega a pandemia, né, e nós estamos numa crise sem precedentes na história do país. Então é muito importante a gente fazer esse debate sobre a questão nacional também, Marco. Eu quero pedir que o Guilherme poste aqui alguns comentários, né, pedir novamente que os nossos companheiros, nossos amigos, compartilhem, curtam, deem o like, para que a gente possa atingir cada vez mais número de pessoas. Está aqui a Márcia Dutra dizendo: não existe consciência das pessoas. Realmente, né? Além dos governantes fazer a sua parte, a população tem que fazer a sua parte também. Se o Bolsonaro não dá exemplo, se o prefeito cai nos braços dos seus eleitores sem máscara, vemos o caos instalado, diz a Márcia. É isso aí. Né? Os gestores têm que dar exemplo. Né? E a população tem que ter consciência de que é importante manter o distanciamento, é importante fazer a higienização dos alimentos quando entra para dentro de casa, seguir todos os protocolos. Débora Costa, boa noite. Gostaria de saber de você se o município não irá comprar vacina independente, assim como os outros municípios vizinhos. Débora, agora nós vamos entrar nesse ponto em seguida, quando o da Júlia fizer a sua manifestação. Agora nós vamos chamar o Lelinho para conversar e depois eu acho que o da Júlia pode falar um pouco sobre esse tema, da questão da compra das vacinas e do fundo municipal que foi criado o ano passado e que a gente espera que não seja um movimento que foi feito apenas porque nós estávamos em período eleitoral. Aqui a Camila, o nosso último comentário antes de passar para o Lelinho. Ontem o presidente disse para pararem de mimimi. Ontem, dia que batemos recorde de mortes diárias no Brasil. Lamentável, Camila, é muito lamentável esse momento que nós estamos vivendo e as posições do presidente Jair Bolsonaro, mas eu acho que a população brasileira está acordando, viu? E está vendo o erro que cometeu. Vamos passar, então, chamar aqui o Lelinho para dar uma conversada conosco. Lelinho, que está no seu terceiro mandato e que o ano passado, junto com a Bia, com o vereador Chico, enfim, acompanharam o início da pandemia, né? Aquele momento que surgiu o vírus e acompanharam todos os processos do ano passado. Então, Lelinho, acho que tu tem alguma coisa para falar sobre os dados, no momento que nós estamos vivendo em Bagé, e também eu acho que é importante tu falar sobre os recursos que o município de Bagé recebeu do governo federal o ano passado e até hoje a gente não sabe aonde foi parar. Lelinho. Boa noite, Paulinho. Boa noite, colegas vereadores. Doutora Terezinha, prazer imenso poder estar participando com esse seleto grupo de autoridades aqui
desse amplo debate sobre a verdade sobre o Covid aqui no município de Bagé. Essa questão da pandemia é um debate que passa pela Câmara de Vereadores e a gente entende que é um debate salvar vidas é urgente, né? E a gente precisa estar cada vez mais debatendo sobre essas questões. Imagina, semana passada fechou a semana com 346 casos. Somente hoje teve 65 casos, ontem 62. Essa semana, de segunda até o dia de hoje, já estamos próximos de 200 casos. Então, hoje em dia, perdeu o controle, hoje em dia tem dificuldade da prefeitura, inclusive, de poder monitorar as pessoas que contraíram o vírus. Uma da dificuldade é porque não consegue se organizar, né, da forma correta para poder fazer isso. E a outra forma é também porque acabam priorizando outras coisas, né? Infelizmente não consegue dar conta desse tipo de serviço. Então a gente entende que tem falha por parte do governo municipal na questão do monitoramento, na questão das medidas mais restritivas, na questão da fiscalização, e isso também acaba ajudando com que muitas vezes o vírus vem aumentando aqui no município de Bagé, até pela questão da falta de fiscalização, né? Que acaba acontecendo quando estoura uma bomba. E aí é 1, 2, 3 dias e depois acaba sumindo a fiscalização, aí depois a população começa a cobrar, a fiscalização aparece, depois some novamente. E isso a gente vê acontecer semanalmente. E nos entristece porque, em vez de estar ajudando e tomar medidas mais enérgicas, né, acaba afrouxando, né, o cinto, né, para que as pessoas acabem também se aglomerando. E a gente sabe também que também tem essa parte da falta de consciência das pessoas. Mas os números, eles acabam nos assustando muito, Paulinho e vereadores, porque os números reais são os números que são apresentados pela prefeitura, ou melhor, são os números apresentados pela Santa Casa, os números apresentados pelos jornais que têm credibilidade no município de Bagé, ou para aqueles jornais online que têm credibilidade. Já quando os números saem da prefeitura municipal, não tem como tu ter 100% de confiança, porque sempre tentam maquiar e manipular as informações. Se tu for perguntar hoje para o prefeito ou para o vice-prefeito como é que é os números aqui em Bagé, eles vão ter que dizer, não, hoje temos leite sobrando, hoje a situação ainda não é uma situação de alarmar. Aí eu fico, às vezes, pensando, como assim não é uma situação de alarmar ou de preocupar? Para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, elas precisam saber que na Santa Casa existem 30 leitos clínicos e existem hoje 9 leitos da UTI Covid. Os 9 leitos UTI Covid, ou seja, 100% deles estão ocupados, que é as pessoas que estão no estado mais grave. Já no leito clínico, que são aqueles 30, que não são tão graves, mas preocupa porque as pessoas estão internadas, neste são 27 das 30 leitos que se tem lá. Ou seja, é um pouco mais de 90 no leito clínico e na UTI Covid 100%. E vem aumentando cada vez mais. E daqui mais uns dias, vai fechar aqueles 15 dias do carnaval, onde teve aquela aglomeração em massa de pessoas que acabaram não se cuidando, que viajaram para outro estado, que voltaram para o seu município de origem, ou seja, Bagé, e isso vai fazer com que cada vez mais cresça o número. E eu estava dando uma olhada ali, doutora Terezinha, e tu deve ter a noção, né, de tudo que está acontecendo, dos números, que são pessoas de 12, 14, 16, 18, 20 anos, 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, é predominante o número de pessoas nessa faixa etária. Também tem pessoas com uma idade mais avançada. E a pandemia, ela não escolhe determinado grupo, Paulinho. É garçom, é estudante, é pessoa que trabalha em oficina, é operador de máquina, é funcionário público, é garçonete, é mecânico, é carpinteiro,
enfim, inúmeras profissões, artesão, pessoas que estão sendo contaminadas. Por quê? Porque também perdeu o controle aqui no município de Bagé. Quando começou a pandemia, era o prefeito dando decolete laranja para um lado, era fechando a cidade para o outro, era tomando algumas atitudes aonde apontava Bagé como o epicentro da pandemia no estado. E nós sabemos que de lá para cá a pandemia cresceu muito, né, no mundo todo. Mas aqui em Bagé, de lá para cá, foi no começo que se tomou algumas medidas. Depois, as medidas acabaram foram aliviadas por parte da Prefeitura Municipal. E por parte do governo municipal, do prefeito, também não deu a atenção necessária para que, por exemplo, a Santa Casa, que é a instituição mais importante hoje da nossa região, que trabalha na questão do combate à pandemia, tratando as pessoas que contraíram o vírus, né, para que essas pessoas possam ter uma plena recuperação e voltar à sua vida normal. Por exemplo, a Santa Casa vai completar um ano agora, e a prefeitura, vereadores, ela não repassou R$1 sequer para que a Santa Casa pudesse fazer um trabalho maior, para que a Santa Casa pudesse comprar os materiais necessários para utilizar, para que os enfermeiros, para que os médicos pudessem utilizar no dia a dia. A Prefeitura Municipal de Bagé, para as pessoas que nos assistem, ela recebeu mais de 18 milhões e 100 mil para utilizar no combate à pandemia. E aonde foi parar esse recurso, Paulinho? Até agora não explicaram o pedido de informações que eu, o Chico e a Bia protocolamos no ano passado, que não foi só foi mais de um pedido de informação. Não explicaram os pedidos de informações que foram protocolados esse ano pela bancada de oposição. Se tu vai olhar no portal da transparência, tu não consegue identificar onde foi utilizado o recurso, ou melhor, muito pouco tu consegue identificar, e mesmo assim não especifica de uma maneira que tu tenha uma transparência total de onde foi parar os recursos do combate à pandemia. Então a gente fica numa dúvida muito grande, né? De que maneira está sendo utilizado esse recurso? Aonde foi utilizado? Se o recurso é para ser utilizado no combate à pandemia, por que o hospital não recebeu nada, por exemplo? Então a gente fica se perguntando, né? E fica também se questionando por que quando usam os meios de comunicação, usam da maneira para poder ludibriar, para poder iludir, para poder mentir para a população e passar uma informação falsa que está sendo feito, né, o trabalho, uma força-tarefa para poder combater a pandemia. Infelizmente, Bagé não está trabalhando da maneira que deveria adotar outras medidas, deveria investir da maneira correta para que não chegássemos a esses números. É lógico que não tem como zerar a pandemia, não tem como no momento, mas deveria tomar atitudes que poderiam, né, termos resultados melhores. E nós, da bancada da oposição, nós temos tomado inúmeras iniciativas na Câmara de Vereadores, e não só na Câmara de Vereadores, como também buscar recursos para que sejam utilizados nesse momento que o município mais precisa. Eu acredito que das articulações políticas que nós já realizamos por intermédio dos deputados Paulo Pimenta, Maria do Rosário, Marcon, o senador Paim, o deputado Mainardi, das articulações políticas, não só minha, mas como do da Júlia, tua, Paulinho, do Marlon, também das articulações que a Bia, que a Karen estão fazendo para garantir mais recursos no município de Bagé. Até agora, nós já garantimos aproximadamente R$2 milhões, que foi exclusivamente recursos destinados para a Santa Casa. Veja bem, nós que temos uma condição menor de garantir recurso, nós articulamos muito melhor que o governo municipal para ajudar a Santa Casa, que atende toda a região, enquanto o governo municipal, que recebeu uma babilônia de dinheiro, acabou não ajudando da maneira que deveria. E certamente que isso nos entristece muito, né? Porque esse tratamento nós gostaríamos que Bagé desse para a Santa Casa da maneira correta, como outros prefeitos têm utilizado em outros lugares. E a gente sabe que não está acontecendo dessa maneira, né? Então, nos entristece muito, e tenho certeza que esse canal de diálogo serve também para poder mostrar a verdade de como está acontecendo a discussão referente à pandemia aqui no município de Bagé, que não é como a prefeitura muitas vezes apresenta os números dizendo que a maioria dos internados, das pessoas internadas, não são de Bagé.
Isso não é verdade. E a doutora Terezinha vai comprovar isso depois ali, do trabalho que ela vem realizando e também acompanhando diretamente ali na Santa Casa, onde a maioria das pessoas são sim de Bagé, dos casos apresentados, as internações são de Bagé, e bom, e Bagé tem recebido pessoas de fora sim, porque outros lugares estão lotados, né, 100% também, e Bagé está muito próximo de 100%, infelizmente. Esse é um momento muito triste que a nossa cidade vem passando durante a pandemia. Leninho, a situação é muito grave. Eu estava vendo mais cedo uma live do deputado Pimenta e as informações é que nós temos no Rio Grande do Sul hoje 300 pessoas esperando uma UTI. São 300 pessoas que não têm a possibilidade de acessar um respirador e que muitas delas poderão vir a óbito. A situação é gravíssima. Nós vimos hoje um áudio do prefeito Ari Vanazzi, desesperador. Assusta a gente com o que está acontecendo, viu? Então é sempre bom a gente ressaltar isso. A comunidade de Bagé tem que se cuidar, as pessoas não podem achar que está tudo normal, que não vão se contaminar indo num churrasco, indo num restaurante, indo visitar um amigo, indo visitar um familiar. É assim que se contamina em massa. Então vamos se cuidar, gente, vamos preservar. E a gente sabe, quando a gente tem governantes que, como o Bolsonaro, por exemplo, né, que incentivam as pessoas a não tomarem os cuidados. E aqui em Bagé, que nós temos um prefeito que ele não está se manifestando, quem está se manifestando é o vice-prefeito. Mas até as últimas manifestações do atual prefeito, ele dizia que Bagé era uma cidade diferenciada, que ia entrar na justiça contra a decisão do governador, e isso faz com que as pessoas tenham uma falsa sensação de segurança e achem que está tudo bem. Então, tem que ter responsabilidade de todo mundo nesse momento, a situação é muito grave. Né? Bem rapidinho, Paulinho, ó, só para te dar um dado aqui, ó. Bagé hoje tem 89, até agora 89 óbitos. O Rio Grande do Sul já passou de 12 mil. Brasil se aproxima de 260 mil mortes. Diariamente já estamos próximo de 2 mil mortes diárias, ou seja, morrendo pessoa a cada 30, 40 segundos, está morrendo uma pessoa vítima, né, do Covid. Então isso certamente nos preocupa muito. Bagé, eu não vi até agora, em momento algum, uma campanha publicitária, por exemplo, para poder cada vez mais alertar as pessoas, para poder se conscientizar. Eu não vejo em lugar algum uma campanha publicitária, né, para que possa cada vez mais chamar a atenção das pessoas relacionada à questão da conscientização. E certamente, né, isso nos preocupa muito e a gente é obrigado a utilizar esse espaço para cobrar, mas também para alertar as pessoas. Se cuidem, saiam menos de casa, menos possível, usem máscara, usem luva, não tenham contato, se puder não aglomerar, se puder, sabe, ter menos contato, reunião familiar, esse é o momento, né, até poder passar. A vacina chegou para pouco mais de 3,5% da população, então nós gostaríamos que viver outro momento, mas não é a realidade que a gente está vivendo hoje. É verdade, Leninho, e a gente vive uma situação de crise extrema no país, né, da Júlia? No início da pandemia, onde estava aquele debate, o que ia ser feito para ajudar as pessoas, né? De que forma as pessoas iam ser ajudadas, e o presidente Bolsonaro manda para o Congresso Nacional um auxílio emergencial no valor de R$250. Se as pessoas não se lembram, ou era de R$300, R$200, perdão, era menos ainda, né? A proposta do presidente da República era disponibilizar R$200 de auxílio para as pessoas. Não tinha proposta para ajudar as micro e pequenas empresas, e que acabaram, a sua grande maioria, não conseguindo acessar o recurso em virtude das dificuldades que o atual governo colocou. Então, fala um pouco para nós, Júlia, da importância dos partidos da esquerda lá atrás e da importância da gente criar as condições para que o povo trabalhador, para o desempregado, possa ter condições de seguir sobrevivendo neste momento de crise. E
E também eu acho que o da Júlia vai falar um pouco para nós sobre o fundo esse que foi criado ano passado e que a gente espera que não se transforme apenas num movimento que foi feito porque nós estávamos em eleição. Da Júlia. Boa noite, Paulinho. Boa noite, a vereadora Bia, o vereador Marlon. Seja bem-vindo à nossa bancada, Marlon. Tenho certeza que tu vais contribuir com muita qualidade. A vereadora Karen, né? Nós estamos aí desde o começo do ano já trabalhando. O nosso líder aí de bancada, o vereador Lelinho. Muito obrigado por toda a sua liderança e capacidade de liderança que tem, que nos ajuda muito. Em especial a doutora Terezinha, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui conosco, né? Sempre disposta a esclarecer as pessoas com a verdade. Em nome da dona Terezinha, também eu quero dar aqui uma saudação ao Rubem, né, nosso companheiro também, que se licenciou aí por 60 dias, mas está bem, mas se recuperando também do contágio do coronavírus e da doença do Covid-19. Quero, no nome da dona doutora Terezinha, prestar a minha homenagem a todos os trabalhadores e trabalhadoras da linha de frente do combate ao coronavírus. Quando a gente fica em casa, tem gente trabalhando, né? Tem gente trabalhando na rua, fazendo as entregas de mercadorias, tem pessoas que não têm como ficar em casa e têm que trabalhar. E tem aqueles profissionais da área de saúde que são aqueles que são a linha de frente do contágio, né? Que estão lá, eu tenho gente da família que trabalha também nessa área, e que sofrem, né? Já temos, acho que mais de 1.200 mortos de pessoas que são da área da saúde no Brasil todo, enfermeiros e médicos, auxiliares de enfermagem. Então, nossa homenagem a essas pessoas assim, muito importantes nesse momento para nós. Paulinho, o médico americano, antropólogo Merrill Singer, fez um estudo nos Estados Unidos na época do começo do contágio da AIDS, né? Sobre o que uma pandemia, o que um contágio grande afeta as populações, né? E ele criou um termo chamado sindemia, que é a mistura de uma crise sanitária com uma crise econômica, que é o que nós estamos vivendo no país, né? Como a crise sanitária está afetando a economia do nosso país e, principalmente, como ela está afetando a economia dos mais pobres, né, das pessoas mais necessitadas, daqueles que trabalham com iniciativas autônomas, informais, né, daqueles que trabalham com cultura, com arte, né, das pessoas da periferia. Então, nós vivemos, na realidade, Lelinho, uma sindemia no nosso país. Não é só uma crise sanitária, é uma crise econômica, né? E aí tem isso que o Paulinho disse, é verdade, né? O presidente da República... Aliás, nós estamos num país sem timoneiro, completamente à deriva. O povo brasileiro hoje, como disse o ministro Barroso, sente-se abandonado por este governo, né? Federal, como bem falou o Marlon, tudo que ele disse é a maior verdade. E nós vivemos uma crise que já devia estar no planejamento do governo federal. Ele quis dar um auxílio de R$200. Se não fosse a mobilização da oposição e alguns partidos de esquerda e de centro, que conseguiram forçar que esse auxílio fosse para R$600, não teria chegado a R$600, ou a R$1.200. O governo, então, com a nossa pressão, deu um auxílio de R$600, que acabou agora em fevereiro, e além de ele deu fez mal feito. Deu auxílio para quem não precisava. Não é a maioria, óbvio, mas acabou também indo para quem não precisava. Então, além de tentar não fazer, quando fez mal feito. E agora, no Congresso, hoje, o Senado aprovou a primeira etapa da continuação do auxílio emergencial por mais 4 meses, que o presidente da República e seu grupo político quer que seja de R$250. De novo, mais uma vez, nós estamos mobilizados a nível nacional para que o auxílio seja no mínimo de R$600 e muito bem aplicado, um critério bem claro para as pessoas que precisam realmente receber. Aqui em Bagé, a gente propôs uma lei também de criar aqui em Bagé também um auxílio emergencial bancado pela prefeitura. Porque, claro, é importante distribuir cesta básica, é importante que todos nós aqui, que estamos aqui, nos reunimos
trabalhamos para poder dar cesta básica para as pessoas, alcançar um alimento para quem não consegue comprar, é importante, claro que é importante. Mas é muito importante que as pessoas tenham dinheiro para fazer com que a economia, principalmente a economia de periferia, gire. Né? Porque aquele que é mais pobre, a gente propõe aí um auxílio de R$100, mas pode ser mais. Porque aquele que é mais pobre vai gastar no seu bairro, na sua vila. Gira a economia daquele lugar. Então, é importante também para a gente poder manter aquecida a economia. O auxílio emergencial é importante para nós poder manter aquecida a economia nos tempos em que a economia puder trabalhar, né? Eu não sei, Paulinho, e companheiros e companheiras, e as pessoas que estão nos assistindo, se nós não vamos chegar a precisar de um lockdown no país. Porque os cientistas deste país estão dizendo, e até agora eles acertaram todas, que nós vamos chegar a 3 mil mortes diárias no país. Isso é uma tragédia. O Brasil é o epicentro biológico das cepas mais perigosas do vírus no mundo todo. Então, aqui a questão é muito grave, muito séria. O governo tem que ter planejamento para a economia e tem que ter planejamento para a vacina. Nunca teve. Sempre foi negacionista o governo federal. Nunca planejou nada, nunca previu nada. É um idiota, um ignorante que está na presidência da República, com seus ignorantes idiotas que o seguem, a exemplo do prefeito de Bagé e outros. Nós precisamos imediatamente ter um plano de recuperação econômica, de garantia da economia das pessoas mais necessitadas. Nós precisamos que o auxílio emergencial comece e termine só no fim da pandemia, não 4 meses. É sempre um jogo político. Ele quer dar o auxílio emergencial, mas ele quer tirar dinheiro da educação e da saúde. Para quê? Por quê? Vamos lá, vamos emitir dinheiro, vamos salvar a vida das pessoas, como dizia o nosso companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. Em relação à vacina, o prefeito municipal criou, ano passado, o Fundo para Aquisição das Vacinas. Feito. Foi em época eleitoral? Teria sido um jogo eleitoral? Me pareceu que sim. Mas ele foi criado, precisa regulamentar. Disse o prefeito, o ano passado, que este fundo já surgiria com 3 milhões de reais depositados no fundo, que seria oriundo da venda da folha de pagamento para os bancos. Para vocês que não sabem, a prefeitura vende a folha de pagamento para os bancos e os bancos pagam para a prefeitura para poder girar com o seu dinheiro, que é funcionário público, por exemplo, que está nos assistindo. 3 milhões desta venda iriam para o fundo da vacina. Bueno, então nós estamos achando que já tem 3 milhões. Nós entramos com um requerimento, enquanto bancada de oposição na Câmara de Vereadores, para que o prefeito regulamente imediatamente esse fundo de compra de vacina e que sinalize para os laboratórios nacionais e internacionais que vai comprar vacina. Vamos começar a negociar agora. Porque antes não podia. O Supremo Tribunal Federal autorizou, o Congresso autorizou que as prefeituras comprem. Então, nós queríamos que o prefeito imediatamente tomasse uma ação, uma iniciativa para comprar vacina para a nossa gente, para a nossa população. Ele, antes de ontem, se não me engano, ele fez um movimento junto à Frente Nacional de Prefeitos, acho que lá em Brasília, ele estava por lá, aliás, faz quase um mês que o prefeito está em Brasília, né? Por lá ele resolveu ir lá na Frente Nacional de Prefeitos para poder fazer parte do consórcio nacional para a compra de vacina. Parabéns, mas não pode ficar no discurso. Isso não pode ficar como de costume da prefeitura e do prefeito municipal na propaganda e no marketing. Isso tem que ser vivido na prática, tem que comprar vacina, tem que ir para cima, tem que forçar, Nós, da Câmara de Vereadores, e eu tenho certeza que falo por todos os vereadores aqui, que estão aqui, estamos à disposição para ajudar aí os nossos deputados e nos nossos companheiros e companheiras a nível nacional, e na rua, juntar dinheiro para poder comprar vacina. Só tem uma solução para essa crise. É um planejamento urgente de recuperação econômica, um planejamento urgente de criação de mais espaços para salvar as pessoas nos hospitais e uma política urgente de compra de vacina. É isso que nós esperamos. Acho que a situação não pode piorar, mas a gente tem que estar na luta e na briga, e nós estamos aqui para isso, Paulinho, e senhoras e senhores que estão nos ouvindo. É isso mesmo, da Júlia. A única saída para que a economia volte a aquecer novamente, para que a vida volte ao normal, é a vacina para todos e todas. Tá? É o único caminho. Não tem outro. Tá?
E quando a gente vê o presidente da República defender o uso da cloroquina, e falei em cloroquina, eu vi uma matéria hoje que parece que o dono do laboratório que produz a cloroquina teve um financiamento de mais de 130 milhões por parte do governo federal para a produção da cloroquina. Então, aí, também nisso aí tem suspeita sobre esses movimentos. Eu ver um presidente que defende a cloroquina ao invés da vacina Sabe, Paulinho, deixa só uma coisa que eu esqueci de dizer aqui, ó. Eu acho que a Prefeitura Municipal de Bagé, para ajudar na questão econômica do município, deveria suspender os cortes d'água, deveria fazer uma gestão junto ao governo estadual, já que tem o vice-governador, e suspender os cortes da energia elétrica. A Prefeitura deveria adiar o pagamento das dívidas ativas e do IPTU, no mínimo, já que ele deu 21% de aumento do IPTU, né? Deveria adiar pelo menos o pagamento do IPTU, passar para o fim do mês ou para o mês que vem, né? Ajudar um pouco as pessoas, suspender a cobrança de alvará, pelo menos por um tempo, né? Ou adiar a cobrança. Enfim, tem várias medidas que dá para fazer para também ajudar na economia de Bagé. Só discurso também não adianta. É verdade, está aí a bancada fazendo proposta, fazendo encaminhamentos para que a população de Bagé tenha mais, que consiga respirar melhor, vamos dizer assim, nesse período de crise. Tá? Guilherme, vamos botar algum comentário, Guilherme? Guilherme está aqui nos ajudando. Rapidamente botar algum comentário, pedir para o pessoal seguir compartilhando, que é importante, curtindo a nossa live. Vamos botar algum comentário rapidinho aqui, que a gente já está com os nossos horários estendidos. Muito bom ouvir falas coerentes de pessoas interessadas e capacitadas. Valeu, Luziela. É isso aí. Essa bancada está sempre interessada em proteger a vida das pessoas. Paulo Roberto, Paulo das Ruas. Esse é o governo da elite, não do povo pobre. É isso aí. Simone Martins, obrigado, doutora Terezinha, por estar esclarecendo nossa população e mostrar a gravidade da situação que se encontra na nossa cidade. Valeu, Simone. Mais um comentário, depois nós vamos conversar com a Bia. Vamos botar mais um comentário aí, Guilherme. Lucila, os verdadeiros vereadores que lutam pelo povo. É isso aí, nossa bancada é firme, forte, coerente e sempre defende os interesses da população. Bia, a gente está discutindo vários temas aqui e vem falando das medidas a serem adotadas, né? Tu acha que está tendo transparência por parte do governo sobre as informações? Tu acha que realmente a fiscalização está trabalhando da forma como deveria trabalhar? Eu quero aqui agradecer o espaço de diálogo com vocês, desejar uma boa noite para meus colegas vereadores, Paulinho, a doutora Terezinha, uma oportunidade de diálogo com a população. Paulinho, eu estou aqui sentada vendo o caderno de anotação da última live que nós fizemos, tratando do mesmo assunto. E aqui a gente faz pedidos de informações que a gente conversou e uma das falas foi pedir informações para o COI, né? Transparência. Existe COI em Bagé? Existe esse conselho? Ainda existe? Aonde está esse conselho? Por que a gente não recebe informações do governo municipal? E isso lá, acredito que foi em dezembro que a gente teve aquela live tratando, parece que a gente está fazendo um eco, repetindo a mesma fala, suplicando novamente. Então, a gente vê vários assuntos que hoje a gente está tratando, vendo a gravidade de não ter sido os nossos pedidos serem aceitos e serem realizados. E a gente vê uma consequência da falta de ato do governo municipal. Hoje eu estava assistindo, e muita gente assistiu, a live do vice-prefeito. Eu vi uma fala do Dr. Neck, que saiu no jornal, falando que nós não estamos numa ilha, sinalizando, talvez, lembrando para o prefeito, que a gente faz parte do Rio Grande do Sul, e no Rio Grande do Sul está morrendo muita gente. E eu ouvi uma fala também do Dr. Mário Mena, vice-prefeito, quando ele fala, fiquei bem impactada com isso que ele falou. Falou que hoje
que hoje, a partir de hoje, ele não vai admitir que CCs e cargos eletivos que não respeitam os protocolos. Quando ele fala isso, eu fico pensando no presidente, no prefeito, junto com o presidente, sem máscara. Doutora Terezinha, como é que a gente vai pedir que a população de Bagé respeite, se é o nosso líder, que é o prefeito municipal, nosso representante, está sem máscara em aglomeração? Eu fico pensando, o prefeito vai voltar para Bagé, ele vai fazer quarentena? Ele vai fazer todos os protocolos para não contaminar ainda mais a população de Bagé? Hoje eu tive, caros colegas e doutora Terezinha, hoje eu tive um dia muito impactante para mim, porque a gente está perdendo pessoas próximas. A gente está vendo empresas, a exemplo da Elis, que tu conhece, Lelinho, a Elis do barzinho, em uma crise financeira que eu não sei se ela vai continuar com a empresa dela. A gente está vendo gente próxima perdendo emprego. A gente está vendo amigos, companheiros, irmãos. Ontem a gente falou, a vereadora Karen também, sobre as mulheres chefes de família. E a gente vai falar sobre transparência e fiscalização. Isso a gente falou lá em dezembro, nessa live, tratando sobre esse mesmo assunto. A doutora Terezinha fazendo um apelo, fez um apelo, gente, que as pessoas tinham que se cuidar, que as pessoas não tinham que aglomerar, e pede transparência para um prefeito que lá em dezembro a gente pediu informações sobre os recursos. Eu vi, durante esse período, o prefeito pré-eleitoral distribuindo máscaras, Eu Amo Bagé. Eu vi o prefeito, antes das eleições, colocar os vestidos de branco, distribuindo álcool gel, fazendo medição de temperatura, e depois das eleições nada mais aconteceu. Durante essa semana, o governador transforma o Rio Grande do Sul todo em bandeira preta, e a gente vê a atitude do prefeito municipal dizendo que vai recorrer. Isso lá ele é em Brasília, em outro ambiente, sem máscara, né, conversando, aglomerando, e aqui em Bagé a gente perdendo vidas. Nesse meio tempo, a gente faz várias ações, a bancada de oposição, pedindo informações para o governo municipal, que não é atendido. Nesse meio tempo, a gente está perdendo vida, Paulinho, perdendo vida de amigos, e nesse meio tempo, nós queremos saber aonde que estava a fiscalização sanitária, porque o que eu vi movimento todo durante essa semana da Polícia Civil e da Brigada Militar. As pessoas não sabem para onde fazer denúncias. E eu vou aproveitar o espaço, deixar o telefone de contato da Polícia Civil, que é o 32409000, que é um link para denúncia, e o 190 da Brigada Militar. Paulinho, como nós, vereadores, vamos agir quando um prefeito, e isso é recorrente, não é a primeira vez, na primeira legislatura dele fez isso, não trabalha com transparência, ele não respeita a Câmara de Vereadores, ele não respeita os vereadores, ele não está respeitando a população quando ele não usa máscara, que é impactante para todos nós. O que nós vamos fazer nesse momento? A gente está escutando, já escutou o Marlon, já escutou o Lelinho, já escutou da Júlia, nós vamos escutar a Karen, a doutora Terezinha, mais uma vez, falando que o mais importante, nós estamos com a Santa Casa lotada, e eu fico pensando o que acontece no reino do HU. A gente não vê no reino do HU, Hospital Universitário, movimentação alguma. Onde estão aqueles leitos maravilhosos que a gente vê em foto? O HU também é uma ilha. Eu fico pensando nisso. Eu gostaria até, se alguém tivesse mais informações sobre o HU, o que acontece no hospital universitário, que a gente viu o desespero dos profissionais da Santa Casa trabalhando incessantemente para salvar vidas de bagienses. E o reino do HU, o que acontece? Então, eu fico aqui tentando falar para você sobre fiscalização, enquanto nossos líderes, que deveriam dar exemplo, não estão dando exemplo. Eu peço aqui em nome de todas as pessoas, que, por favor, gente, eu sei que está todo mundo passando por dificuldade, nós vamos passar por uma crise financeira sem precedentes.
É o momento da gente estender a mão para os amigos que estão desempregados, dividir o pão, né? Dividir, tentar compartilhar quem está passando por dificuldades, tentar compartilhar pedidos de auxílio, né? E a gente fazer a nossa parte. O comércio está hoje sofrendo essa amargura porque nós não fizemos a lição de casa. Os governantes não fizeram sua parte. Lamentavelmente, depois da primeira live, nós estamos repetindo a mesma fala, pedindo para a população se cuidar. Nós estamos, hoje, quem andou no centro viu, hoje eu fui na Câmara de Vereadores, vi uma movimentação desnecessária, as pessoas não estão se cuidando. Lamentavelmente, eu não gostaria de voltar a fazer a mesma live do doutora Terezinha. De novo, a senhora fazer esse apelo. De novo, a senhora tem que dizer que os médicos estão exaustos, que as enfermeiras estão exaustas de tanto tentar salvar vidas. A gente está fazendo a nossa parte, a bancada de oposição está fazendo a sua parte, mas a gente espera que o governo municipal também faça. É necessário o aumento de fiscalização, é necessário que a vigilância sanitária esteja na rua, que ela esteja fiscalizando, que ela vá ao encontro do apelo da população quando faz denúncias. Eu quero aqui agradecer o espaço, Paulinho, e dou espaço agora para acredito que seja agora a Karen, falando um pouco do que a gente tem feito nesse período de pandemia. É isso aí, Bia. A gente, mais uma vez, está fazendo, como tu disse, a live e boa parte do nosso discurso é o mesmo. Porque nós só tem uma saída. Não acharam ainda uma outra saída para diminuir o colapso no sistema de saúde. É distanciamento, é as pessoas ficarem em casa e é os nossos gestores dando o exemplo, incentivando que as pessoas se cuidem. Não dizendo que a nossa cidade, por exemplo, é diferente, que aqui está tudo sob controle. Chega desse discurso, né? Esse discurso não cabe mais. Nós estamos num momento mais grave. Talvez não seja o momento mais grave, talvez o pior ainda esteja por vir, né? E agora a gente vai falar com a Karen, porque, cara, eu tenho uma preocupação muito grande com a questão da volta às aulas, viu? Todos nós temos, né? O meu menino, por exemplo, tem 6 anos, a nossa decisão é não ir para a escola. Né? E ontem, inclusive, a gente viu que, no meu ponto de vista, foi lamentável o que aconteceu ontem. Um movimento que fizeram, chamaram uma carreata, no fim tinha 10 carros, e a gente viu como foi a reação das pessoas no Facebook, de crítica àquilo que aconteceu. Tu é professora, dedica a tua vida ao ensino, a ensinar as nossas crianças. Como é que nós vamos mandar milhares de crianças para a sala de aula sem ter vacina para professor, sem ter vacina para os funcionários das escolas, correndo riscos de um aumento gigantesco de contágio, as crianças se contaminarem para dentro de casa, para os seus pais, para os seus avós. Como é que tu enxerga isso, né? A questão da educação neste momento que nós estamos vivendo? Boa noite, Paulinho. Boa noite, a doutora Terezinha, que mais uma vez nos acompanha nessa live. Uma boa noite aos meus colegas e a todos que estão nos assistindo. Infelizmente, a gente está novamente num momento assustador, né? Momento muito conturbado, em que as pessoas acreditam, eu acho, de tanto ouvir falar, principalmente as autoridades, como o prefeito, de que tudo está normalizado, que tudo está bem, está tudo sob controle, as pessoas começam a acreditar que realmente está tudo sob controle. Só que, infelizmente, ontem nós conversávamos isso, né, Bia? Quando as pessoas muito próximas, e em número muito grande, começam a estar passando por essa doença, né, pelo Covid, por esse vírus, tu começa a te dar uma angústia, porque tu vê que está cada vez mais próximo
e tu vê que a quantidade de pessoas infectadas é muito grande e que estamos perdendo o controle e vamos perder o controle se a gente não conseguir parar um pouco. E não é o que metade das pessoas estão pensando. Quando falo em volta às aulas, sempre causa essa polêmica, né? Voltar ou não. E a gente já sabe de todo o impacto que a educação passou, atendendo os alunos de forma remota, né? Os alunos ficaram quase que 1 ano sem frequentar as escolas. E agora começou essa caminhada para uma retomada de volta às aulas. O que acontece com essa caminhada de volta às aulas? Bagé estava começando agora, né, com as escolas privadas, alguns dias. Mas no país inteiro, onde já aconteceu isso, e no mundo inteiro, onde isso já aconteceu, a gente sabe que as escolas retomaram e que o aumento também aumentou. Muitas pessoas foram infectadas, né? Inclusive, nós tivemos casos de crianças sendo infectadas, que não é o normal, porque a gente sabe que as crianças pouco são infectadas, mas teve aumento de crianças e principalmente dos profissionais da educação sendo infectados. Até dezembro do ano passado, em Porto Alegre, nós tínhamos um registro de 535 profissionais da saúde, um aumento de infectados só na área da educação. Agora, em 6 dias em São Paulo, 2 dias atrás, foi noticiado quase 300 casos só na parte da educação, na área da educação, de infectados pós-volta às aulas. Então, a gente sabe que não é fácil, a gente sabe que os pais estão vivendo o que ninguém queria viver, a gente conseguiu descobrir o quão fundamental é a educação, o quanto é importante o profissional da educação, né? Nós nos sentimos muito valorizados durante essa pandemia, na questão de que as aulas precisam ser presenciais, que as crianças precisam estar na escola, sim, mas esse não é o melhor momento. Esse é o momento mais crítico. Esse não é o momento de fazer carreata pedindo volta às aulas. Esse é o momento de ficarmos em casa. Esse é o momento de nos protegermos e protegermos quem a gente ama. Protegermos as pessoas que precisam estar na linha de frente. Protegendo o comércio na parte essencial que não pode fechar as portas. Então, nós que podemos estar em casa, as crianças que podem, nesse momento, ficar em casa, porque ensino, ele acontece a qualquer momento da vida da gente. A aprendizagem, ela se dá a qualquer momento. Então, agora, nesse momento, agora não é a hora de bater o desespero e a gente fazer uma carreata, ou da gente fazer diversas tentativas de que as aulas voltem agora. Agora não é o momento. Agora é o momento de recuar. Agora é o momento da gente esperar um pouquinho, deixa tudo passar, deixa essa crise baixar, e aí sim a gente falar em retomada das aulas. Talvez o mais acertado, quem sabe, seja de forma remota. Bom, quem tem condições de voltar de forma híbrida, quem tem condições de uma parte voltar presencial, que as escolas privadas, elas talvez tenham mais condições de manter todos os protocolos de segurança sanitária, e sim, voltar de maneira que consiga fazer o distanciamento, de maneira que tenha recursos humanos para manter a higienização das escolas, para ter todo o cuidado dentro de uma escola. Bom, se essas escolas da rede privada conseguem fazer isso, ok, mas não é agora que a gente está na pior crise, né? Pode ser depois. As escolas da rede pública, onde mais apareceu a questão do sucateamento, da falta de recursos humanos, né? Que a gente não tem todos os profissionais para ter dentro das nossas escolas, tomaram dar conta de limpar a escola, tu imagina dar conta de uma higienização de tempos em tempos, de talvez de hora em hora, de manter cuidado lá com o banheiro, o aluno que sai da sala para ir no banheiro, ter todos esses cuidados que vai aumentar, vai demandar mais recursos humanos. Talvez a escola pública não esteja preparada para tudo isso. E talvez agora seja o momento ainda de mantermos as aulas de forma remota, de forma em que tu pegue talvez o material lá na escola quando for possível, o material impresso, já que a gente também sabe que agora, com a pandemia, apareceu toda a dificuldade que a escola pública tem de alunos que não têm condições
de ter uma internet. Muitas vezes as próprias escolas nossas não têm internet, e aí nós vamos querer que os alunos tenham internet. Nós, professores, às vezes não temos uma internet boa. Hoje a minha está só um sinal ruim, só caindo. Como é que a gente vai querer com os alunos, com toda a situação que está vivendo, de pobreza, de miséria, de falta de comida na mesa, sem auxílio emergencial, que até agora há pouco não tinha e vão dar novamente, mas que é uma luta cada vez para esse auxílio emergencial, porque as pessoas já não têm mais como sobreviver. A gente vai querer que essas pessoas tenham internet? Quando nesse contexto todo, muitas vezes, numa família numerosa, tu às vezes tem apenas um celular, tu não tem nenhum computador, um notebook, tu tem apenas um celular, que é ou da mãe ou do pai, que chega em casa à noite cansado e tem que dar o celular para o filho para ele poder saber o que foi dado naquelas aulas, né? E às vezes é mais de um irmão em diversos anos do ensino fundamental ou médio, educação infantil. Então, não é fácil quando a gente fala em volta às aulas. Não é a mesma coisa para todo mundo, não é em pé de igualdade para todo mundo. E aqui começa a aparecer as desigualdades quando a gente fala na questão da escola pública. E isso precisa ser respeitado, porque não é a mesma coisa para todo mundo. É impossível que o governador queira agora, nesse momento que a bandeira preta, ele querer que, os pequenos podem voltar, né, educação infantil, sei lá, que escola privada também pode voltar. Bom, mas se é bandeira preta, ele mesmo está se contradizendo, né? Se tem todo um protocolo para bandeira preta, não abre nada, mantém a escola fechada, faz a escola, então, se é para abrir, que se abra quando passar a crise, não nesse pior momento que a gente está vivendo. Então, eu quero dizer que é muito difícil, Paulinho, tu me perguntasse aqui, é muito difícil, até eu, enquanto mãe, tu também né, passou por isso, quem tem filho sabe, né, é muito difícil a gente fazer essa escolha e fazer toda essa discussão de mando meu filho para a escola ou mantenho meu filho em casa. Eu, assim como tu, eu também não iria mandar minha filha para a escola. Eu espero, profundamente espero, e a gente está nessa luta grande. Essa semana teve todo um processo para que os profissionais da educação fossem incluídos na vacinação como grupos prioritários, já que a escola ela é imprescindível, então, que os professores sejam vacinados, os profissionais da educação, né, todos, não adianta ser só professor, mas que todos os profissionais da educação sejam vacinados, e eu espero profundamente que isso aconteça, porque a gente viu logo no início da semana o presidente vetando a vacinação aos profissionais da educação, e parece que agora ele deu uma recuada e voltou atrás, mas, como disse o da Júlia, né, não adianta só falar, a gente quer ver de fato isso, as coisas acontecerem. Eu espero profundamente que os professores sejam vacinados, é a minha maior torcida, para que todos os profissionais, não só professores, falo novamente, desculpa, a gente tem que estar se corrigindo todo o tempo, né, porque eu sou professora, mas eu quero que todos os meus colegas da educação, queremos voltar às aulas, mas queremos voltar com segurança, queremos voltar com todos vacinados, todos os profissionais da educação. A gente sabe aqui, a doutora Terezinha pode até falar um pouco, a gente teve muitas perguntas, doutora Terezinha, em relação a isso. Por que crianças e adolescentes não, vocês querem que os professores sejam vacinados, mas vocês não lembram das crianças, as crianças também precisam ser vacinadas. Bom, ainda a vacina ela não foi testada com crianças, né? E a ordem de priorização das vacinas era para aqueles que têm mais, que têm mais facilidade para pegar esse vírus. E a gente viu que as crianças e adolescentes, eles não tinham tanta facilidade para pegar o vírus. Embora agora a gente viu que os adolescentes, aqui em Bagé, pelo menos, hoje eu estava olhando ali na lista, vários com 15, 16 anos já também sendo infectados pelo vírus. Mas a ordem de prioridade não era essa, eram os idosos, né, que tinham a mais facilidade, as pessoas com comorbidades. Bom, então é isso. Nós queremos que os profissionais da educação sejam vacinados, e aí sim, aí nós vamos cumprir com a valorização da educação de fato, e vamos poder voltar e trabalhar com toda a segurança possível e fazer aquilo que a gente mais gosta, que é dar aulas, mas dar aulas com segurança. É isso aí, Karen. Acho que mais do que ninguém, tu como eu disse, tu dedicasse a tua vida, dedica a tua vida à educação. Aí a gente sabe da importância
dos professores e dos profissionais da educação como um todo receberem a vacina. Mas eu acho que não vai dar para esperar o governo federal, viu? Não vai dar para esperar o Bolsonaro. Por isso que o Mainardi, enquanto líder da bancada aqui no Estado, e juntamente com os nossos outros deputados estaduais, fez um movimento e garantiu 1,5 bi para que o Estado do Rio Grande do Sul compre a vacina. Esse foi um movimento, talvez o movimento mais importante, um dos movimentos mais importantes da história, da trajetória do Mainardi. A garantia deste recurso pode representar a imunização de quase todo o povo do Estado do Rio Grande do Sul. E nós esperamos que o governador Eduardo Leite faça isso o mais rápido possível. Porque se nós esperarmos pelo Bolsonaro, nós vamos precisar de anos e anos para imunizar toda a população brasileira. Então, esse movimento que o Mainardi fez enquanto líder da bancada, junto com os nossos deputados, e garantiu este recurso para a aquisição da vacina, será fundamental para o povo do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos conversar agora. Eu acho que eu ia ler mais alguns comentários, mas como a gente já está com 1 hora, tem ainda um videozinho que o Mainardi mandou, né, tem as considerações finais, e a gente tem que falar agora com a doutora Terezinha Ricaldoni, nossa amiga, uma lutadora que está na linha de frente do combate a este vírus, junto com centenas de profissionais, médicos, enfermeiros, auxiliares, pessoal que faz a limpeza do hospital da Santa Casa, enfim, né? Santa Casa que nós temos um carinho muito grande, como o Darinho já disse. Nós fizemos um movimento, o Mainardi e o Pimenta sempre tiveram muito presentes na Santa Casa. E o ano passado se fez um movimento, nós garantimos só do Pimenta 1.250.000 reais para a custeio da Santa Casa. O Marlon fez um movimento também, conquistou emenda para a Maria do Rosário, teve emenda do Marcon, teve emenda do Paim, né? E o Mainardi, para este ano, para o orçamento do Estado, já garantiu mais 1 milhão de recursos do governo do Estado, mais 1 milhão para a Santa Casa, através de emenda ao orçamento do Estado do Rio Grande do Sul. E depois, mais adiante, junto com a bancada da nossa bancada de vereadores, também nós vamos falar sobre os recursos que nós vamos viabilizar com o governo federal para a Santa Casa. Terezinha, como é que está sendo esse momento? Eu não tenho dúvida, deve ser um momento de muita angústia, né? Vendo que a Santa Casa está lotada, que os leitos estão ocupados e que não tem muita alternativa, e a gente vê tudo isso que está acontecendo. Como é que está a situação? Como é que tu está enxergando isso? Quais são as nossas alternativas? Se temos alternativas, né? E o que tu deixa de mensagem para nós? Dá um quadro geral da Santa Casa, as tuas preocupações, o que tu está enxergando, e um recado aí para a população, para quem está nos acompanhando, sobre o que nós devemos fazer neste momento de muita preocupação. Boa noite, Paulinho, boa noite aos vereadores e boa noite a todos que estão nos acompanhando. Assim, realmente o quadro é assustador. Eu acho que foi minimizado durante muito tempo e agora se declarou como era a ordem normal das coisas que chegasse aqui. Demorou um pouquinho, mas chegou. Ainda hoje, conversando com o Neto, eu brinquei com ele, parabenizei pela declaração ontem no jornal de que Bagé não é uma ilha, mas que, infelizmente, tem muitos que acham que é a ilha da fantasia. Tá? Por que o Covid não ia chegar aqui? Chegou em todos os lugares, ia chegar. Demorou um pouquinho mais, com um pouco menos de gravidade, e a gente não aproveitou esses momentos, infelizmente. Que nós temos poucos casos, que nós poderíamos ter controlado esses casos com mais eficácia, muito mais eficácia do que agora, sem dúvida nenhuma. Bom, a situação que nós temos é assim, a Santa Casa está lotada, né, no momento, assim, enquanto eu até passei um dado para o da Júlia um pouquinho mais cedo,
entre o horário que eu passei o dado para ele e agora já internaram mais 3 pessoas, então a nossa capacidade terminou. E esperamos que o hospital universitário faça a sua parte agora e receba os pacientes que vão necessitar de leito. E é esperar, né? A UTI lotada, a unidade clínica agora lotada, praticamente, e vamos esperar para ver o que acontece. Eu tive a notícia de que a UTI Dom Pedrito também hoje lotou, então nós estamos sem alternativas. De acordo com o decreto do governador de quinta-feira passada, quando ele decretou estado de emergência nível 4, o Estado passa a gerenciar nossos leitos. Então, nós não podemos, em hipótese nenhuma, fazer reserva de leitos para Bagé, por exemplo. Tá? Nós somos obrigados, por lei, a passar uma planilha de leitos manhã e tarde, e o Estado gerencia esses leitos conforme a necessidade. Por isso que nós estamos recebendo, né, e eu queria esclarecer, porque várias pessoas já emitiram comentários, por que aceitam o de fora se vai faltar para nós? Nós não temos alternativa. É uma lei de acordo com o estado de emergência do estado do Rio Grande do Sul. Então, a central do estado só nos avisa o que está mandando e da onde. Qual é o caso e da onde vem, e a gente recebe. Não tem alternativa. Né? Infelizmente, essa é a atual situação. Uma outra coisa que tem preocupado bastante desde o meio de fevereiro, praticamente, o ano passado, nós tínhamos uma internação, um número significativo de internações, muitos idosos, tá? Faixa etária dos 70 para cima. Atualmente, nós temos 2 pacientes acima de 70 anos, e a grande maioria bem abaixo disso, da faixa dos 40 aos 60 e poucos. Isso é muito importante, porque no momento que a idade média dos graves está baixando, né? Terezinha, o teu som ficou um pouquinho... Teu som agora ficou... Nós estamos com uma certa dificuldade de ouvir o teu som. Melhorou? Agora melhorou. Melhorou? Tá. Melhorou. Então, é essa situação atual. O que a gente pode dizer? A mesma coisa que se diz há um ano. Né? Tem que usar máscara, tem que usar álcool gel, não pode aglomerar, não pode viajar para a praia no verão, não pode fazer feriadão de carnaval. Não adianta não ter festa de carnaval no clube, na rua, como se sabe, várias festas privadas, a gente vê no Facebook aglomerações de 20, 30 pessoas, todo mundo sem máscara. Então, chegamos à situação que está agora. Nós perdemos 2 grandes chances de tentar controlar em Bagé. Uma foi em seguida da eleição, né, que foi quando, o início de dezembro, uma semana antes do Natal, o governador decretou Bagé com bandeira preta e foram acionados N recursos para não usar o protocolo da bandeira preta. A véspera do Natal, quando ia haver aglomeração nas lojas e no comércio em geral, e todo mundo sabia, né? E outra agora, né? No início de final de janeiro, início de fevereiro, quando o feriadão de carnaval proporcionou festas e viagens, e assim, ó, uma grande quantidade de pessoas contaminadas que foram para o feriadão em Santa Catarina. Essa é a nossa atual realidade. Terezinha, deixa eu te perguntar uma coisa. O Lelinho abordou a questão, né, sobre a falta de apoio do governo municipal à Santa Casa. Né? Já mencionei, ele já mencionou, já mencionei aqui os movimentos que nós fizemos, porque muita gente que é ligada ao atual governo questiona, não, mas o que vocês fizeram, né? O deputado Mainar não fez nada, ficou em casa, os vereadores ficaram em casa. Não, nós viabilizamos muito recurso para a cidade. Teve muito trabalho dos vereadores também. Nós viabilizamos muito recurso para a Santa Casa. O governo municipal não teria que estar mais presente a Santa Casa e ajudando mais a Santa Casa, tendo em vista que é a Santa Casa que recebe as pessoas para os seus tratamentos. E a gente não tem notícia, pelo menos,
de uma ajuda mais substancial do governo municipal. Isso não teria que acontecer? Olha, no momento que a Santa Casa tem carregado a pandemia nas costas desde março, eu acho que deveria ter um auxílio assim, ó, mais do que substancial, tá? Nós tivemos várias situações de extrema necessidade e foi pedido auxílio, infelizmente não se concretizou, tá? E realmente nós estamos nos mantendo, e agora com bem mais dificuldade, porque à medida que os gastos vão aumentando, o gasto de uma internação Covid é grande, tá? Demanda uma unidade Covid é um gasto muito grande, porque são funcionários, é tudo separado, né? Nós não podemos remanejar funcionário de lá para cá, hoje vem um, amanhã vem outro, não. Tem um treinamento, tem uma capacitação, tem que ter uma boa disponibilidade do funcionário, né? E sempre brigando com a falta de recursos. Como eu já disse em outras vezes, assim, muita ajuda em termos de emendas parlamentares, né? Tanto dos nossos parlamentares, quanto o Mainar, o Pimenta e o Afonso Rank, que nos ajudou bastante também. E, infelizmente, paramos por aí. Infelizmente, a gente vem acompanhando e percebendo que o governo municipal não tem nem... não se enxerga a boa vontade, nem a boa vontade com a Santa Casa, né, de tentar ajudar de alguma forma. E a Santa Casa é onde afunila, onde se combate o vírus, onde as pessoas são internadas, né, onde os profissionais de saúde estão todos os dias lá, inclusive se contaminando. A gente tem notícias aí de muito seguidamente que profissionais de saúde se contaminam, o que é natural, porque estão na linha de frente, né? Nós temos os deputados que ajudaram, acho que o Ricardo Coco tinha colocado uma postagem aqui que o deputado Heitor Schultz, eu acho, do PSB, também colocou emenda para a Santa Casa. Então, os recursos externos que a Santa Casa recebeu são de deputados federais. O governo municipal teria a obrigação, sim, de colocar muito dinheiro na Santa Casa, né, mensalmente, para o combate ao Covid. Recebeu 18 milhões, como disse o Lelim, não colocou um centavo na Santa Casa. Isso é um absurdo. Né? Terezinha, nós já estamos com 1h20 de live. Né? Eu não sei se algum dos vereadores tem alguma pergunta para a Terezinha. Mas... Até eu gostaria, Paulinho, ali, como eu falei, a minha preocupação, no momento que terminar as vagas na Santa Casa, Terezinha, qual é o caminhamento, por que esses pacientes poderão ser encaminhados para o hospital universitário? Qual é o encaminhamento que se faz para que os leitos do hospital universitário sejam utilizados na nossa cidade? Olha, Bia, nem o momento é hoje. Não temos mais vagas, né? Então, os leitos para onde vão ser encaminhados têm que ser gerenciados pela Secretaria da Saúde. Né? Não cabe, infelizmente, mais a Santa Casa gerenciar esses leitos que nós não temos. Provavelmente, a UPA, que é o grande encaminhador de internações devido aos atendimentos, vai encaminhar para o HU a partir de hoje de noite, eu imagino. Então, quem faz esse encaminhamento, vai que aconteça alguma situação de um paciente chegar à Santa Casa e não tiver vaga, pedir, então, encaminhamento ao hospital universitário? Sim. Guilherme, tem alguma pergunta de algum internauta, de alguém que está nos acompanhando, para a doutora Terezinha? Porque eu recebi aqui do Anderson, que também está sendo transmitido pelas páginas dos vereadores, que tem 2 perguntas aqui na página do Rubem, mas se tiver, depois eu vou ler aqui. Tem alguma pergunta aí de alguém que está nos acompanhando que queira tirar alguma dúvida com a doutora Terezinha?
Se não tiver, eu vou te fazer duas perguntas aqui, Terezinha, que o Anderson me mandou. Diz o seguinte, ó. Marineida. Uma pergunta, doutora. Minha filha está prestes a ganhar o bebê dela. Como estão os procedimentos? Eu estou muito preocupada. A preocupação dela, então, né? A Santa Casa é a única maternidade da região, não temos alternativa. Né? Nós procuramos, assim, isolar o bloco obstétrico o máximo possível da unidade Covid, né? Tanto em questão de área física, quanto de fluxo e de funcionários. No momento, está funcionando normal, lógico que com todas as restrições de bandeira preta, o protocolo é de bandeira preta, então, assim, ó, a circulação dentro do hospital está restrita, as visitas estão proibidas, é permitido um acompanhante por paciente e não mais do que isso, né? E as pessoas têm que procurar entender que isso é necessário, porque quanto mais gente circulando, mais a possibilidade de disseminação do vírus. Perfeito. Então, todos os procedimentos disponíveis de controle estão tendo. Tá? A Ana diz o seguinte, ó, boa noite. Pelo boletim da cidade, hoje aqui em Bagé, foram 65 diagnósticos de pessoas com Covid. Mas pelo boletim do estado, foram 123 pessoas. Qual é o certo? Eu confesso que eu não tive acesso a esse dado dos 123, mas fica aqui a pergunta da Ana. Olha, como nós não temos acesso à notificação da vigilância municipal, eu realmente não saberia te dizer. Né? Nós não temos acesso porque todos os exames feitos fora do hospital, nós recebemos os números que a prefeitura envia. Eu imagino que o Estado tenha uma possibilidade um pouco maior de acertar esses números, porque eles recebem todos os exames coletados em todas as cidades. Então, tem provavelmente um número mais correto. Sim. Eu acho que vamos encaminhar, então, mais as nossas considerações finais. A gente já está com 1h e 22 minutos de live. Quero passar, então, aqui para os nossos companheiros, as nossas companheiras, fazer as suas considerações finais rapidamente. Depois a gente vai colocar um vídeo do nosso deputado Luiz Fernando Mainardi. Pode ser? Muito obrigado, Terezinha, pela tua disposição de estar conosco, né? De estar sempre contribuindo com a verdade e trazendo as preocupações de quem trabalha na área de saúde. Vamos começar pela ordem que está na minha tela aqui. Vereador Maro. Então, eu queria agradecer a doutora Terezinha por nós passar as informações corretas da realidade da Santa Casa, né, e do Sistema Público de Saúde de Bagé. E passar a mensagem para as pessoas que nos assistem e para as pessoas que provavelmente vão nos assistir posteriormente, para que se cuidem, né, não promovam aglomerações, não coloquem a vida das outras pessoas em risco e que possam efetivamente, que a nossa cidade possa efetivamente passar por tudo isso, né, não colocando em risco a vida do nosso povo. Porque o que acontece? Na minha avaliação, a gente está cada vez mais, a pandemia e a conjuntura, né, a falta de compromisso dos nossos governantes hoje, das pessoas que têm a caneta, que efetivamente podem promover as políticas públicas, estão cada vez mais massacrando o nosso povo e massacrando o nosso povo que mais precisa, né? É o nosso povo mais pobre, que está sem alimento em casa, as famílias que estão sem renda, né? E a gente promover, né, a nossa segurança, né, a segurança nossa, das nossas famílias e das pessoas que estão próximas a gente, pode, ali na ponta, né, ajudar com que a gente, daqui a pouco, possa diminuir mais para frente, né, o risco e que a gente volte um pouco mais rápido às situações de normalidade. Obrigado, Marlon.
Vereador da Júlia. Microfone da Júlia. Agora sim. Quero agradecer ao Paulinho, à doutora Terezinha, muito obrigado mais uma vez. Agradecer as pessoas que nos acompanharam até aqui, aos meus colegas vereadores e vereadoras. Algumas pessoas me procuram, né, nos procuram lá na Câmara de Vereadores, ou no WhatsApp, ou no Facebook, sobre questões ainda que vão ficar em abertos, que a gente não conseguiu abordar tudo aqui ainda, né? Por exemplo, tem uma pessoa que pegou Covid, né? Está em casa, a prefeitura diz que está monitorando, diz que não recebeu nenhum telefonema da prefeitura até agora. Não foi, nem ligaram para ele, né, até o momento. Que monitoramento é esse? Como que a prefeitura está monitorando os pacientes com Covid que estão em casa, né? A gente não sabe. Eu quero também passar o recado para a população de Bagé e dizer o seguinte, principalmente para a juventude. É claro que a gente quer fazer festa, quer encontrar os amigos, é claro que a gente quer aproveitar a vida que é tão linda, tão rica, né? É óbvio que isso tudo é normal, mas a gente tem que ter consciência de que a nossa liberdade ela termina quando começa a liberdade dos outros. Então, é muito importante para se viver em sociedade que a gente respeite as outras pessoas. Então, usem máscara, não façam aglomeração, não desrespeitem as autoridades que estão fiscalizando a pandemia neste momento. Procure participar da solução, não seja o problema, ou participar do problema. Tem gente lá na Santa Casa, nos hospitais, na UPA, tem gente nos postos de saúde que todo dia estão trabalhando e recebendo doentes, arriscando a sua vida, talvez levando a doença para dentro da sua casa. Respeitem essas pessoas também. E o governo municipal faça a sua parte. Seja mais duro, mais rígido na fiscalização, na aglomeração dentro dos ônibus, na aglomeração nas lojas. Faça a sua parte para que a gente possa, o mais rápido possível, tentar voltar à normalidade. Muito obrigado. Valeu, da Júlia, é isso aí. Vamos agora passar a palavra para o nosso companheiro Lelinho. Então, agradecer a todas as pessoas que estiveram conosco até o momento. Muito importante esse espaço de diálogo. Não quero me tornar repetitivo aqui em tudo que já foi dito, apenas chamar a atenção das pessoas para que tomem cuidado, façam a higienização da maneira correta, não se aglomerem, evitem estar em rodas de conversa, em contato com outras pessoas. Você pode ser uma pessoa assintomática e passar o vírus para um familiar, para alguém muito próximo, e essa pessoa, ao contrair o vírus, amanhã depois pode precisar da Santa Casa, e a Santa Casa pode estar lotada e não vai conseguir atender aquele familiar, aquele amigo teu, aquela pessoa muito próxima. Então, todo cuidado é necessário. Como bem falou o da Júlia, a juventude que acha que não vai ter nenhum problema, né, com a questão do coronavírus, hoje o maior índice de pessoas contaminadas são adolescentes e jovens. Então, é um momento que nos preocupa muito. Então, a gente precisa que as pessoas, elas permaneçam em casa, saiam só quando necessário, e as pessoas que, mesmo nesse momento, tiverem que trabalhar, que tomem todas as precauções, que façam a higienização da maneira correta, que só assim a gente vai conseguir passar ileso, né, e com menos pessoas infectadas, e que o vírus não leve nenhuma pessoa muito próxima da gente. Obrigado por esse espaço. Obrigado, doutora Terezinha, mais uma vez por estar conosco aqui. Obrigado, Lelinho. Antes de eu passar a palavra para a Bia, só quero ler uma notícia agora que eu recebi no WhatsApp aqui. Presidente do STF, Luiz Fux, nega pedido do governo do Rio Grande do Sul para a volta presencial das aulas da educação infantil no setor público e privado. Primeira e segunda instância do Rio Grande do Sul já tinham indeferido também. Então, o STF agora indeferiu, né, a volta às aulas no Rio Grande do Sul. Bia. A Bia caiu. Caiu a Bia? Então, passar a palavra para a Karen para fazer as suas considerações finais.
Que bom, Paulinho, que tu deu a notícia que eu também estava pronta aqui para dar, né? Que o STF é rápido, né? E o STF nega, então, esse recurso do governo do Estado, né? E a gente sabe que ele ainda pode recorrer, mas eu espero, mais uma vez, que o bom senso prevaleça, né? Que não, nesse momento de crise, não retome as atividades presenciais, porque estamos violando direitos, né, constitucionalmente protegidos. Direito à vida, direito à saúde, direito à dignidade humana. Então, esperamos que fique assim, que se mantenha essa decisão, mesmo que se recorra, que se mantenha a decisão de não voltar às aulas presenciais nesse momento em que não temos como voltar devido à bandeira preta. Muito obrigada, doutora Terezinha, pelas informações sempre. Muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Cuidem-se e cuidem quem vocês amam. Fiquem em casa. Obrigado, Karen. A Bia ainda não está conosco, né, Guilherme? Não, infelizmente não. Acho que deve ter caído a internet da Bia. Agradecer a participação da Bia. Agradecer a participação de todos e todas. Sigam compartilhando, porque essa live ela tem que ser repercutida nos próximos dias. Participem conosco, nós faremos mais lives como esta. É importante que a população de Bagé, os nossos amigos, as nossas amigas estejam acompanhando o trabalho da bancada de oposição na Câmara de Vereadores. Muito obrigado, Terezinha. Mais uma vez, te agradecer por ter participado conosco. E agora vamos finalizar e vamos deixar rodar o vídeo que o Mainardi gravou e o recado que ele tem para todos nós. Muito obrigado, cuidem-se, protejam-se e esperamos que em breve a gente saia do olho do furacão. No Rio Grande do Sul, a situação no Rio Grande do Sul é muito grave. Vamos ficar em casa, aqueles que tiverem que sair, vamos sair com todos os cuidados necessários. Em primeiro lugar, é a vida. Um abraço, obrigado. Tá com o vídeo pronto aí, Guilherme? Já vai entrar, Paulinho, que ele é um pouco longo, demora para carregar. Beleza. Te agradecer também aí por estar conosco na live, viu? Muito obrigado. Valeu, sempre uma honra e um aprendizado. Pela colaboração aí conosco na parte técnica e na assessoria para assuntos extraordinários. Ó, a Júlia com a gatinha, um gatinho novo ali, ó. Saudar a todos os nossos vereadores, vereadoras, a doutora Terezinha, por esta live. E cumprimentar todas as pessoas que estão conosco, todos os internautas que estão neste momento assistindo e participando. E para a gente não esquecer do nosso costume durante a campanha, e convidando para você compartilhar a live na nossa bancada de oposição da Câmara de Vereadores. Estamos vivendo um momento mais triste. Hoje eu até, respondendo a um amigo que me ligou, e aí, tudo bem? E eu disse, o Dom Gílio. E eu disse, tudo bem, Dom Gílio. Aí fiquei pensando, não, Dom Gílio, não está tudo bem. Não posso dizer que está tudo bem quando nós estamos vivendo numa situação como essa. A gente tem o costume de dizer que está tudo bem, sempre a situação está terrível, a gente diz tudo bem. Não está tudo bem. Está muito difícil. A situação é muito grave, como nós não tínhamos ainda passado por estes momentos durante esse praticamente um ano, um pouco mais de um ano de pandemia aqui no Brasil. Quando a gente via aqueles casos da Europa, da Itália e assim por diante, a gente se assustava. Infelizmente é isso que está chegando aqui. Em algumas capitais, alguns estados, na região metropolitana do Rio Grande do Sul, no epicentro Porto Alegre, nós estamos vivendo uma situação de caos,
de mais pacientes do que espaço para tratamento, de equipes da área da saúde absolutamente esgotados e com muitas dificuldades de encaminhar soluções por parte dos hospitais, por parte das prefeituras, inclusive por parte do próprio governo do estado. É uma situação terrível, dramática. Nós não poderíamos ter chegado onde nós chegamos. Nós chegamos. E chegamos por algumas razões. A primeira é porque é um descontrole federal absoluto. Temos um governo genocida, irresponsável é coisa, elogio para um sujeito, um elemento como esse, que desorganizou completamente o que deveria ser feito, que foi atravancando as soluções, foi criando problemas para os próprios estados que queriam encontrar soluções mais rápidas. Quando que a gente imaginou que poderíamos ter o pior governante de um país dentre todos os 196 países do mundo? E é isso que nós estamos vivendo. O mundo olha para o Brasil abismado. Nós chegando a estas centenas de mortes, podendo chegar logo aí a 2.000, logo chegar a 200.000 óbitos, a 200.000 óbitos. Então é uma situação dramática. Eu diria, não há outra solução. Enquanto não sacarem esse elemento da presidência da República e botar ordem, estabelecer uma relação de parceria para encaminhar um mal comum, um vírus que ataca todos nós, nós deveríamos estar irmanados, buscando soluções conjuntas, sob a coordenação do governo federal. E ele fica politizando tudo. Antes atacava o Dória porque achavam que o Dória ia ser candidato a presidente da República. Agora ataca o governador Eduardo Leite e ataca outros governadores e briga com todo mundo. Foi eleito para brigar, para arrumar confusão e para contribuir com as mortes. Assassino, genocida. É isso que Bolsonaro é. E que o Brasil está dizendo e que o mundo perplexo está dizendo. Quero dizer que o governador Leite, temos evidentemente as nossas críticas, a falta de dureza no nosso entendimento quando ele determinou as bandeiras. Dureza que eu quero dizer o seguinte: se tem os protocolos das bandeiras, tem que ser cumpridas. Ele criou essa cogestão e ela permitia que a gente nunca estava na bandeira, efetivamente, as regras nunca eram as da bandeira que estava instituída, era sempre de uma bandeira anterior, ou seja, parece que aquilo servia de estímulo, até que enfim agora ele foi duro, foi firme, decretou a bandeira preta e peitou, na verdade, os prefeitos, assumiu a responsabilidade. Eu acho que um pouco tarde, mas antes tarde do que nunca. Hoje a grande Porto Alegre, gente, é um caos. Daqui a pouco vai estar no jornal aí, né? Televisão, vocês vão ver. É um caos. Eu acho que não há outra solução para a nossa grande Porto Alegre que não uma parada geral, parada mesmo, por um período até fazer com que haja, né, a diminuição da circulação deste vírus. E, de nossa parte, o que a gente pode fazer enquanto bancada de oposição? Estivemos com o governador ontem, reunimos com ele. Anteontem, estivemos com o governador numa outra reunião, numa reunião em que ele chamou para tratar sobre a questão dos professores serem imunizados agora, receberem a vacina agora, fossem incluídos, para que o governo federal incluísse nas prioridades os professores e servidores de escola. E ontem nós conversamos com o governador para entender o que estava acontecendo, quais são os encaminhamentos. Aliás, ontem não, anteontem, né? Ontem foi, hoje é quinta, né? Foi quarta, foi terça-feira. E para que o governador nos contasse, né, os encaminhamentos. E nós, olha, nós somos solidários neste momento. Nós temos que somar esforços para a busca de soluções. Né? Buscamos mais informações, mostramos a nossa solidariedade, a Assembleia, eu diria assim, como uma totalidade.
está firme na defesa de medidas restritivas, de medidas que possam conter hoje a propagação do vírus. E, bom, reafirmar, e por último eu quero dizer isso, que não há outra solução que não seja a vacina. Não tem, gente. E a nossa decisão no final do ano passado foi a decisão mais acertada que a nossa bancada tomou durante esta legislatura. Eu diria o seguinte, nos meus 3 mandatos de deputado estadual, foi o projeto mais importante que eu apresentei. Foi a medida mais importante que nós negociamos com o governo. Foi, portanto, a nossa ação efetiva mais importante. Eu tenho a honra de dizer, meus caros amigos, amigas, vereadores e vereadoras que estão aí, doutora Terezinha, eu lhe consultei na época também, como consultei várias pessoas, para saber o que nós fazíamos. O governador queria os nossos 8 votos para aumentar, quer dizer, para aumentar não, para manter o ICMS por mais 3 anos, no patamar em que foi aumentado. Nós exigimos do governo 3 coisas. Primeiro, que ele, não por ordem da importância, que se tirasse as micro e pequenas empresas, o governador queria terminar com o Simples. Não. O Simples continua sendo esse programa importante de incentivo fiscal às pequenas e microempresas. Segundo, que seja por apenas 1 ano, não 3, apenas 1 ano. E terceiro e mais importante, que desses 2 bilhões e 200 milhões de reais que o Estado vai ter a mais esse ano, fosse garantido vacina para todos os gaúchos durante esse ano, e que pelos nossos cálculos isso daria 1,5 bilhão. Nós exigimos, e o governador topou a nossa exigência. Foram 28 votos, era 28 necessários. Foram os nossos 28, senão seria 20. Ele não teria aprovado por mais 1 ano as alíquotas elevadas do ICMS. Portanto, não teria 2 bilhões e 300 e, portanto, não teria dinheiro hoje para comprar vacinas. Aliás, poderia botar nas vacinas, mas ia faltar para outras áreas da saúde, da educação, quem sabe para o pagamento em dia dos servidores públicos. Exigimos, ele topou a exigência e agora nós, nesta reunião, falando com ele sobre o que estava rolando, mas há pouco tempo atrás, nós havíamos feito outra reunião com ele, em que nós fomos exigir dele as articulações, a imediata articulação para a compra das vacinas. E ele começou a se movimentar. E precisamos efetivamente aproveitar agora a brecha em que o STF permitiu que os estados possam comprar as suas vacinas, que façam isso, que comprem as suas vacinas e que imunizem a população, porque não tem outra solução. Aqui em Bagé os vereadores podem ver como é que está o fundo, né? Porque eu lembro que na campanha passada o prefeito falou em criar um fundo municipal para a compra das vacinas e anunciou aos 4 cantos de Bagé que Bagé teria muito dinheiro neste fundo para a compra de vacina. A pergunta que eu quero fazer para os vereadores que podem nos ajudar a responder, aonde está, de quanto é o valor, por que a prefeitura já não começou a comprar vacina, já que o STF autorizou os estados e municípios a tomar as iniciativas? Ele começou a tomar iniciativa desse tipo, ou depois da eleição, já que ele mudou muito o comportamento frente à pandemia, virou um bolsonarista, né, de 4 costados, né, com essas ideias absurdas, né, que o Bolsonaro está defendendo, ou ele abandonou e já está desdenhando também da vacina? Aderiu? Cadê o fundo? Vamos lá, promessa é dívida. Se prometeu, tem que cumprir. Não é isso, meus amigos e minhas amigas parlamentares? Valeu? Nós estamos fazendo a nossa parte. Firme na Assembleia, muito firme, em defesa da saúde. É neste momento que nós temos que dizer que o Rio Grande tem que se unir na defesa de todos, para que a gente não fique doente, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema que tenha aqui para o hospital, e para que ninguém, o máximo possível, né, de pessoas que não se contamine, que não, portanto, tenham que ir para os hospitais. Vamos ficar em casa, vamos nos cuidar. Valeu? Um abraço, boa live para vocês.
Isso aí, então, boa noite. 1h45 de live. Tá aí as palavras do Mainardi. A pergunta que ele fez a gente já tinha falado antes. Um abraço a todos e a todas. Até a próxima. Tchau, tchau.